Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque o empresário do Yuri Alberto tá forçando uma saidinha. Claro, rende uma comissão, pagamento de dívida com ele, mas será que vai rolar? A gente vai falar sobre isso. O caso Matias Rojas tem um novo capítulo e o problema do cambismo, dos cambistas. Isso deu pano pra manga e a gente precisa falar sobre isso. Rapaziada, data FIFA, né? Sabe como é? Começam a pintar algumas informações, né, algumas especulações e nem sempre elas são satisfatórias. Mas nesse caso, a gente tem uma declaração pública e notória, não só uma, né? O André Cury resolveu falar com o canal UOL, falar com o GE e resolveu externar algumas coisas, né, sobre os seus agenciados, sobre alguns dos seus agenciados, entre eles Yuri Alberto. E o André Cury. Nem conheço o André Cury, tá? Não tenho relação com ele, mas ele tá doido para vender o Yuri Alberto. E não tem problema nenhum, tá? Esse é o papel dele. O Corinthians deve mais de 30 milhões de reais em negociações de atletas, de gestões anteriores e dessa gestão também. Então, ele tá super no direito dele de cobrar. E tá no direito dele também de defender os interesses do atleta. A gente sabe que não é de hoje, o Yuri Alberto, que completou ontem 24 anos, tem o desejo de jogar na Europa, já manifestou esse sonho, é um atacante valorizado pelos gols que ele marca e tudo mais, já teve interesse de outros clubes europeus, então, gente, tá tudo dentro dos conformes aí, tá? Agora, essa declaração do André Cury, dizendo que chegou com uma proposta no valor de 186 milhões, se eu não me engano, e que foi rejeitada pelo Corinthians, que só essa proposta pagaria o que o Corinthians deve para ele e ainda sobraria. E que o Yuri chegou com custo zero, chegou de graça e pode render esse valor considerável aí para o Corinthians. Realmente, a gente está falando de quase 200 milhões de reais. É muita grana. Acho que esse clube é o Wolverhampton, mas ele já teve interesse do West Ham, já teve interesse do Nottingham Forest, teve interesse de outros, do Betis da Espanha, de outros clubes europeus. E assim, mudou um pouco, né, essa situação do jogador que, sei lá, com mais de 20 e poucos anos, ele já não é negociado mais para a Europa. Daqui a pouco não é negociado para o top 5 lá, né? Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern de Munique, PSG. Daqui a pouco ele não vai para esse hall de clube. Mas, cara, para esses que eu acabei de citar, um clube intermediário ali, ou até mesmo das primeiras posições ali, do G4, G6, da Premier League, um clube da La Liga, da Espanha, o Betis né, tá numa boa condição hoje, eu não vejo problema nenhum. Acho que o Yuri tem supermercado. Supermercado é ótimo, né? Tem um mercado muito grande para poder atuar no futebol europeu. A questão de tudo isso. Poxa, mas e aí, pô, o cara forçando para vender, uma hora ele vai sair. Uma hora ele vai sair, gente. Uma hora ele vai sair. Mas a gente precisa entender o contexto, o momento atual. O Yuri chegou a dizer recentemente que aquela ideia que ele teve, e ele quase saiu, ele pediu para ser negociado ano passado, quando ele estava numa fase ruim, e naquele momento o clube era o Southampton e o Corinthians segurou. Vale lembrar que o Yuri chegou a dizer que aquela vontade de sair ela já passou, mas ele ainda mantém o desejo de jogar fora do país, na Europa, voltar para lá, né? Porque ele teve no Zenit, muito jovem, aquela questão da guerra fez com que ele voltasse e hoje, né, ele tá super bem no Corinthians. Passou alguns momentos difíceis, é verdade, mas o Yuri sempre quis voltar para um protagonismo na Europa, a gente sabe disso. Mas nesse momento ele tá mais tranquilo. E cara, o Yuri tá vivendo um momento muito especial. Ele tá a 6 gols de se tornar o maior artilheiro do Corinthians no século. Ele tá pau a pau brigando ali com o Romero pela artilharia da Neoquímica Arena. Ele pode muito bem conquistar um título na próxima semana e marcar de vez a sua história com a camisa do clube. Eu tenho para mim que o Corinthians tem perspectivas melhores na temporada. Eu acho que, tirando o Flamengo, que é um time que sobra em termos de elenco e tecnicamente, está muito bem treinado pelo Felipe Luiz, e eu não sei se o Flamengo vai ganhar todos os títulos da temporada, vai ganhar um. Mata-mata a gente não sabe muito bem o que pode acontecer, né? Acho que no brasileiro ele é favorito, nos outros ele é super candidato. Mas eu acho que, tirando o Flamengo, o Corinthians está no bolo de todos os outros. De verdade. Pode botar aí Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que até está na Sul-Americana, Cruzeiro, que investiu bem, que ainda não aconteceu, o próprio Inter, que está embalado. Todos esses times aí eu acho que estão no mesmo nível.
para buscar alguma coisa. Uns mais, outros menos, mas o Corinthians está nesse bolo. Então, eu acho que o Corinthians pode muito bem buscar um grande título ainda na temporada, o que exaltaria ainda mais Yuri Alberto, inclusive para que ele chegue à seleção. Ele estava na pré-lista do Dorival. Eu teria o levado na lista final. O Dorival preferiu o João Pedro do Brighton, vai ser até titular no jogo contra a Colômbia. Tá tudo bem, o cara tá numa liga difícil, né, que é a Premier League, tá fazendo gols por lá, tá jogando bem. Ok, acho que é direito do Dorival convocar. Eu teria levado o Yuri Alberto, acho que tecnicamente e por tudo, né, cara? O Yuri é um cara que não tem bola perdida, um cara dedicado. Agora até tá machucado, né, com a questão do ombro, talvez ele nem fosse, né? E o Yuri é isso, né, cara? Ele se machuca pouco e quando ele se machuca, ele joga machucado, de tão dedicado que é. Então, assim, eu acho que o Yuri tá vivendo um momento especial de novo no Corinthians. E aí, por quê? Por que eu tô falando isso? Porque tem a vontade do jogador. Que muitas vezes é preponderante nesse caso. Mas tem algo que se sobrepõe a tudo isso. Primeiro, André Curi. O Yuri não veio de graça. O Corinthians, para obter 50% do Yuri, ofereceu, né, e cedeu vários jogadores, prioridade na venda do Pedro ao Zenit naquele momento. E, tipo assim, naquele momento praticamente ceifou a sua base dos principais talentos que tinha. Para obter 50%. E é verdade, com isso não gastar nenhum real. Mas a moeda era muito valiosa. O Corinthians pegou a sua base, seus principais valores e ofereceu e cedeu ao Zenit. O Corinthians tem só 50% do Yuri. Então, quando a gente fala em 180 milhões de reais, o que sobra para o Corinthians é 90. Vale a pena? 90 milhões de reais hoje salva a vida financeira do Corinthians? Resolve todos os problemas? Não, definitivamente não. Para você repor um Yuri Alberto, que é um cara que, como eu falei, não se machuca, é dedicado, corre em todas as bolas. Você pode criticar o Yuri por qualquer que for, assim, por tropeçar na bola, por perder gols, não sei o quê, mas por entrega, por falta de entrega, isso jamais. E o Corinthians teria que buscar um cara de 24 anos, ou nessa faixa etária, que corresse o tanto que ele corre e que faz tantos gols como ele faz. Com 90 milhões de reais, eu acho que não consegue. Então, assim, esportivamente já não é negócio, tá? Você vendeu o Yuri para obter 50%. E, cara, o Corinthians não é só dono de 50%. O Corinthians é dono dos direitos federativos do Yuri Alberto. O Corinthians manda no passe do Yuri Alberto. Com contrato até 2027, o Corinthians define se quer vender ou não. E se disser que não vai vender, não vai vender. Vai ficar de biquinho, vai ficar chateado, como aconteceu, que ele quis ir para o Southampton e o Corinthians disse não. Então, eu sei que a gente tem uma ideia do tipo, mas se o jogador se sentar no chão, fizer uma birra, ele sai. Com um dirigente frouxo é isso que acontece. Não, pô, o cara tá pedindo para sair, vamos lá, vamos vender ele por isso aí, por um pastel e um refrigerante que realmente ele tem que jogar lá. Não, irmão. Você tem contrato com o clube, você é muito bem remunerado, você vai jogar aqui, você tem chance de ganhar título aqui, bora ficar, você vai chegar na seleção brasileira. Então, nesse momento, não importa o que o André Curi faça, ele tá no direito dele de cobrar o valor que o clube deve para ele. Ele está no direito dele de oferecer o jogador para o mercado europeu. Isso aí tá tudo dentro do jogo. Agora, o que eu preciso dizer para vocês é que depende do Corinthians também. Se o Corinthians entender que o Yuri é seu jogador e que ele não vai sair, Yuri, vem cá, conversa com o cara e não vende. E tá tudo certo. E se não for uma quantia considerável e interessante mesmo para vender, não tem que vender, tá? Que mais que a gente tem que falar? No dia de hoje, o caso Rojas. O caso Rojas tem novidade. 40 milhões de reais. Vocês sabem, né? O paraguaio lá, que está no River, que chegou a jogar pelo Inter Miami, que veio para ser o camisa 10 do Corinthians. Que loucura. O clube atrasou o direito de imagem, a gestão anterior. Houve um acordo com ele, não foi pago e os caras prometeram que se não pagassem, ele poderia, estava no contrato, obter uma rescisão unilateral. E foi o que aconteceu. Então, você pode colocar aí que o Rojas foi mau caráter, que ele não teve sensibilidade, que ele não esperou, que ele estava de sacanagem mesmo, que ele queria ir pro pau e não queria jogar no Corinthians, não estava com a cabeça aqui. Isso tudo é verdade. Agora, foi um amadorismo da diretoria, porque, porra, cara, se acordou, paga. Mas fluxo de caixa, não sei o que, então não acorda, né? Então não faz o acordo.
E aí o jogador acionou a FIFA, deu ganho de causa para o jogador no primeiro momento, e tem o julgamento agora marcado para o dia 29 de abril. E aí a gente vai entender na Corte Arbitral do Esporte se o Corinthians vai ter que pagar o montante desse contrato que ele está cobrando na Justiça ou se vai atenuar essa situação. Eu acho muito difícil que o Corinthians obtenha algo favorável, mas como eu sou leigo, não sou jurista, eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer. Só que essa decisão não sai no dia 29 de abril, tá? Ela ainda demora alguns meses para sair. Então é só uma novidade aí, com a data marcada dessa audiência, para a gente entender quais os próximos passos e o que pode acontecer a partir de agora com o caso Rojas. E para a gente fechar, uma situação mais chata ainda, foi uma notícia divulgada pelo GE, com uma denúncia, na verdade, né, do problema que está acontecendo em relação aos cambistas na Neoquímica Arena. Cara, essa questão do estádio ela é complexa demais, porque eu só fico imaginando o Corinthians com esse estádio quitado, com a possibilidade de gerenciar todas as áreas desse estádio, do complexo, potencializando marcas licenciadas, arrecadando muito em cada jogo, envolvendo o estádio, a comunidade, o bairro, em situações além do jogo, com a média de público que o Corinthians tem, aumentando a capacidade, inclusive. Cara, e aí pegando essa renda, meu Deus do céu, ninguém seguraria mais o Corinthians. Então, nesse momento, o que nós temos? Nós temos uma dificuldade do fiel, do sócio fiel torcedor, de comprar ingresso para assistir o jogo do próprio time. É inacreditável. Eu sei que a carga de ingressos ela não vai 100% para o fiel torcedor. Tem outros compromissos, tem outros espaços do estádio, com espaços comerciais, com camarotes. Não vai 100%. Agora, o fiel, sócio fiel torcedor, não está conseguindo muitas vezes comprar ingresso para ver o time do coração. E assim, isso tem sido frequente e com cada vez mais dificuldades. E aí o GE traz uma matéria que o avanço dos cambistas no entorno do estádio e até pela rede social está provocando isso. E aí tem uma denúncia também de um ex-funcionário de TI, do Marcelo Munhoz, que diz que, enfim, tem alguns mecanismos, né? Que isso já acontecia na época dele e que tem alguns mecanismos para que isso chegue até os cambistas. E aí o GE apurou que nesse rastro aí tem conselheiro, tem pessoas de dentro do... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então a gente vai reagir, repercutir todo esse giro de informações, iniciando falando aí dessa data FIFA, onde os times estão se preparando para a final, tanto o Palmeiras quanto o Corinthians, mas o Corinthians deu uns dias de folga para os atletas descansar após vencer o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0 com golaço de Yuri Alberto. Então o Yuri aproveitou, na terça-feira ele fez 24 anos, foi para a praia, brincou com a galera, tirou foto, recebeu parabéns da turma lá da praia e saiu vendendo picolé. O Yuri é muito divertido, curtiu bastante e hoje todo o elenco corintiano, com exceção dos jogadores que estão convocados, como José Martins, Félix Torres, Romero, Memphis Depay, André Carrillo, né? Esses estão servindo suas respectivas seleções e hoje o elenco reapresenta no CT Joaquim Grava para a preparação final para o jogo de semana que vem, dia 27, decisão do Paulistão 2025 da Neoquímica Arena, com quase 50 mil pessoas aí empurrando o timão. Chegou a hora do Corinthians quebrar essa hegemonia palmeirense, né? Que se o Palmeiras conquistar esse título, será tetracampeão paulista. Isso nunca aconteceu com nenhum time nos tempos modernos. Ia acontecer com o Corinthians em 2020. O Palmeiras foi lá e quebrou a hegemonia do Corinthians. Agora chegou a hora do Corinthians dar o troco e, sobretudo, conquistar esse título para sair dessa fila de quase 6 anos sem ganhar nada. Já é o maior tempo após 1977 que o Timão passou em branco. Então, o Corinthians vai começar a se preparar, vai se organizar taticamente. Ramon Dias fez um jogo perfeito contra o Palmeiras, a gente tem que dar os créditos, né?
né, os critérios, porque quando ele vai mal, a gente tem aqui, né, o dever de analisar o jogo e falar o que viu. Por quê? Porque a gente só tem hoje para analisar o jogo em campo. O treino antigamente, né, poderia o pessoal assistir, os repórteres cobrir, né, e fazer uma análise, né? Hoje a gente não tem mais a oportunidade. Então o que a gente vê dentro de campo que a gente tem que avaliar. Não tem outro lugar para a gente conseguir aí ver o treino do time, né? Então o Corinthians se prepara para fazer mais um jogo espetacular, acredito eu, que vai fazer, porque contra o Palmeiras lá no primeiro jogo fez um jogo muito bom, tanto defensivamente, né? Ramon Dias escalou um time perfeito, porque ele sentiu que o Rodrigo não estava bem, e ele ficar dentro de campo apenas com o numeral não resolve. Então ele sacou o Garro e pôs no banco e trouxe o Romero pro jogo. O Romero fez uma função espetacular, porque não deixou o time do Palmeiras sair jogando. E Memphis Depay, André Carrilho, José Martins e Ranieri no meio de campo tomou conta, não deixou o Rafael Veiga do Palmeiras jogar, porque o Palmeiras são dois caras que fazem as construções da jogada. Um é Rafael Veiga e o outro é Estevão. E o Estevão foi muito bem marcado pelo Andinelli. Andinelli joga muito, marcou o Estevão em cima, não deixou o Estevão ter espaço, e por isso o Palmeiras não teve criatividade. Porque se deixar os dois jogadores construir, fica difícil. E eu espero que o Corinthians faça o jogo em casa muito bem taticamente. E esses 11 dias de parada para parada FIFA, né? Para as seleções, respectivas seleções jogar, o Corinthians vai se preparar com calma, e Rodrigo Alves com certeza estará nesse jogo. E quando joga o trio Memphis e Yuri e Rodrigo Alves, fica muito difícil para qualquer adversário, que esses caras é muito inteligente, esses caras jogam muito. Gente, mudando um pouquinho de assunto, ontem pipocou em todas as redes sociais, né, em toda a mídia, foi a entrevista do André Curi para o UOL, o Grupo GR, né, falando aí que Yuri Alberto, que o André Curi é agente dele, né, recebeu uma proposta de mais de 186 milhões de reais, tendo visto que o Corinthians der para André Curi mais de 30 milhões. Então André Curi, me parece que ele está querendo, louco para vender o Yuri Alberto para receber sua dívida. Não está errado, né? Quem tem o dinheiro para receber, tem que receber. E Yuri Alberto está numa crescente muito boa no Corinthians. Jogou contra o Palmeiras, o pessoal da internet até brinca que ele é pai do Palmeiras, todo jogo do Palmeiras faz gol, e fez um golaço no Everton, fazendo o Corinthians sair de lá com a vitória e dando um primeiro passo espetacular. E Roberto está estipulado um valor muito bom, mas acredito eu que se ele ficar no Corinthians e essa temporada agora fazer uma temporada espetacular, ele vai chegar à seleção brasileira, até porque ele foi convocado para a pré-seleção, só na seleção final que ele não foi. Se ele ficar, ele será vendido por mais de 250 milhões, porque se ele chegar à seleção vai ter mais visibilidade e ele tem uma chance de conquistar mais títulos esse ano no Corinthians. Ele, por enquanto, não ganhou nada no Corinthians, já está nesse valor de 186 milhões. Você imagina se ele conquistar um título ou dois no Corinthians, vai ser muito mais valorizado, e com isso ele chega à seleção que vai dar mais visibilidade ainda. Então o Yuri Alberto tem tudo para fazer aí uma boa grana, mas eu te falo, a gente tem que olhar os prós e os contras, né? Os prós e os contras. Porque se o Yuri Alberto sair, onde é que o Corinthians vai buscar um centroavante de 24 anos? Com que dinheiro? Porque 50% é do Corinthians, né? Que é o direito federativo do jogador e do Corinthians. O Corinthians deu a base dele inteira para ter Yuri Alberto, né? Pro Zenit. Aí 50% é do Zenit. E aí 50% vai dar 90 milhões, 90 e poucos milhões. Onde é que o Corinthians compra um centroavante com 24 anos, artilheiro, né? Com esse valor? Não compra. Não compra. Então o Corinthians tem que estudar muito essa possibilidade de saída do Yuri Alberto para não errar na estratégia. É um jogador que está crescendo e o Corinthians está se reforçando, está no mercado. O Corinthians está no mercado. Está sondando o Fabinho do América Mineiro, né? Patrick do Novo Horizonte. O Corinthians está aí em busca de reforçar seu elenco. O time do Corinthians vai ficar muito bom e tem chance de conquistar
título esse ano 2025, essa temporada, e o Yuri Alberto pode ganhar uns 2 títulos ou 3 esse ano, porque tem time aí como o Flamengo que está assim, totalmente diferenciado, né? Mas os outros times é igual o Corinthians mesmo, não tem diferença. E quando você pega um jogo que é de mata-mata, como a Copa do Brasil, né, a Sul-Americana, você pode pegar um time que nesse dia aqui ele tem mais time, não esteja tão bom, e o Corinthians for lá e vencer. Então o Yuri Alberto pode sair do Corinthians com mais de 250 milhões. Basta ter calma para fazer um bom negócio. Gente, finalizando praticamente o vídeo, vamos falar aí de Matias Rojas, que teve no Corinthians da gestão passada, e ele acabou aí, estava dentro do seu contrato, rescindindo o contrato com o Corinthians ficou devendo direito demais, o jogador acionou a FIFA, e ele cobra hoje um valor estipulado, que era o período do seu contrato, 40 milhões de reais do Corinthians, e esse desfecho vai se dar aí dia 29 de abril, que vai ter o julgamento. Então o Corinthians pode ter que pagar aí uma baita de uma grana para o Matias Rojas. Isso aí não é culpa do presidente Augusto Melo, é culpa do Duílio Monteiro Alves, que disse o seguinte: nós podemos até não conquistar nenhum título na minha gestão, mas aqui a gente vai pagar as contas do clube, né, e deixar sem dívida. Olha o tanto de dívida que Duílio Monteiro Alves deixou para o presidente Augusto Melo. Veja bem, ele tem essa ação de 40 milhões, desculpa, essa ação de 40 milhões, tem o Luan, que o Duílio deixou a dívida de 70 milhões, várias outras pendências que o Duílio Monteiro Alves deixou com a gestão atual, que infelizmente faz com que o clube se torne hoje um dos mais endividados do mundo. O Corinthians hoje deve 2,4 bilhões. Então, tudo isso é o quê? É má gestão. Má gestão de André Santos, má gestão do Duílio Monteiro Alves, né? Má gestão acaba com o clube, é o que aconteceu com o Corinthians. E agora a bomba estourou na mão do presidente Augusto Melo. E falando de Augusto Melo, vamos falar aí que também estourou aí Marcelo Munhoz, acabou concedendo a entrevista, né? E falando aí dos problemas que o Corinthians tem com os cambistas. A final do Corinthians dia 27. Já tem a maioria dos ingressos na mão de cambista. Na mão de cambista, o ingresso aí é quase R$1.000, R$1.200, né? E parte do ingresso são destinados, né, ao fiel torcedor que tem o direito de comprar os ingressos, né? Está reclamando, e não é agora, já tem um tempo que eles falando que eles estão reclamando que está tendo dificuldade para ter acesso a ingresso. Jogo contra o Santos, 47 mil ingressos aproximadamente, mais de 23 mil ingressos já estavam na mão de cambista. Isso é uma brincadeira, isso é uma barbaridade, isso não pode acontecer. Meu Jesus do céu, que escândalo! Isso aí já é gestão do presidente Augusto Melo, que ele ainda falou ainda que Augusto Melo hoje tem o reconhecimento facial, dá para você fazer tudo certo. E o presidente Augusto Melo está postergando, prolongando para fazer esse trabalho no Corinthians e tirar os cambistas fora. Olha para você ver, essa informação vazou e o Corinthians acabou soltando uma nota aí, né? Praticamente não explicou nada. Sabe o que o Corinthians fez? Apenas se defendeu da acusação aí de Marcelo Munhoz, né, que trabalhou no Corinthians durante muito tempo, e agora a Polícia Civil está investigando o caso, está investigando a situação. Mais um vexame, mais um fato vergonhoso, mais um fato escandaloso dentro do Corinthians. E aí, filho, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Esse negócio aí de cabeça no clube atrapalha sempre o clube? Eu quero que vocês usem o espaço aqui no canal para, na minha opinião, atrapalhem muito. Que tem direito de comprar torcedor, que comprou ingresso, é o fiel torcedor. Quero saber a opinião de vocês. Quero saber o que vocês acham da saída de Yuri. Yuri está saindo no momento certo ou não?
Você deve ficar um pouco mais, para ele se valorizar mais e ajudar o Corinthians a conquistar título? Qual que é a sua opinião? Use o espaço no canal para você deixar seu comentário, deixar também o seu like para fortalecer nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando de recomendar para toda a nação. E também deixe a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.